Olá, turma, bom dia! Mais uma semana que estamos aqui virtualmente e eu gostaria de conversar alguns assuntos com vocês antes da gente começar a nossa aula em si, sobre a sistemática das aulas online, sobre os estudos online. Gostaria primeiramente de parabenizar todos os alunos que têm assistido às aulas. Eu consigo ver pelas visualizações que uma média de 15 a 20 pessoas têm assistido, e eu sei que tem mais alunos na turma, então eu gostaria de parabenizar quem está se esforçando para continuar estudando, mesmo diante de um período difícil. Eu sei que é muito difícil a gente se concentrar para estudar diante de uma pandemia, diante do medo de familiares adoecerem, de a gente mesmo adoecer também. Ter ali alguns sonhos, alguns projetos adiados por conta da pandemia, sem poder sair de casa, enfim, eu sei que realmente não é fácil. Tá todo mundo muito ansioso, todo mundo com medo, então eu queria parabenizar quem, mesmo diante de tudo que está acontecendo, continua ali se empenhando, porque vocês começaram a faculdade há um tempo atrás e vocês tinham um objetivo, então não pode ser uma pedra no meio do caminho que vai fazer vocês desistirem de um sonho, ou até mesmo adiarem, né? Como eu conversei com vocês no grupo do WhatsApp, algumas faculdades que eu fiquei sabendo decidiram simplesmente pausar o semestre e depois voltar quando as coisas continuarem. A Faculdade Santa Teresa optou por a gente continuar nessa comunicação virtual para que vocês não tivessem a perda do semestre, que eu acredito ser algo muito sério, porque se você se programou para fazer faculdade em 5 anos, é porque você tem planos, você tem metas de se tornar um advogado, de prestar um concurso público, você precisa do diploma para concluir algum projeto seu, então adiar essa formatura, adiar esse sonho, eu sei que vai ser muito ruim para muita gente. E nós não pedimos para a pandemia, ninguém quis a pandemia, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. E essa forma, né, das aulas online foi uma solução ali meio provisória para a gente conseguir passar por esse momento sem ter uma perda muito grande. Como eu comentei com vocês em sala de aula, eu mesmo já fiz cursos online diversas vezes. Eu sei que é muito difícil se concentrar sozinho em casa, né, estando fora da sala de aula, longe dos colegas de turma, mas, gente, a pandemia, ela tá aqui, a gente tá vivendo ela e a gente vai ter que escolher como que a gente vai vivê-la. Se a gente vai simplesmente passar por esse período reclamando, com medo, triste. Eu sei que todo mundo tem perdas. Eu também tive que adiar grandes planos que eu tinha para esse primeiro semestre. Infelizmente, também fiquei triste, também chorei, também sofri, mas a gente tem que saber lidar com o que tá acontecendo e tentar passar por isso da melhor forma possível. Então, vamos usar esse tempo para a gente crescer de alguma forma. Então, buscar fazer algum curso online ou simplesmente assistir as aulas do curso que vocês já estão fazendo, buscar ler um livro, assistir filmes, crescer a nossa mente de alguma forma, melhorar como pessoa, buscar numa época de dificuldade, ajudar as pessoas que estão precisando, praticar doação, praticar empatia, compaixão com o ser humano. Usar esse tempo pra gente crescer e pra gente evoluir de alguma forma, já que já vai ser um período difícil, complicado, né? Pessoas correndo risco de adoecer, uma doença que é uma doença grave, tem pessoas morrendo por conta dela, então a gente tem que tomar todos os cuidados. Eu sei que muitas pessoas desistiram do curso por conta de impactos financeiros e assim, gente, até a Disney teve que estar tendo que demitir funcionários, então quem somos nós para sair ali bem da crise, né? Cada um tem o seu impacto, cada um sabe até onde consegue suportar, e assim, eu entendo perfeitamente quem precisou trancar a faculdade por algum motivo, eu respeito a decisão de vocês, eu acho que cada um sabe dos seus problemas e da sua situação, mas quem pode continuar, eu queria falar para vocês não desanimarem diante de tudo que vem acontecendo, porque, gente, isso é passageiro, daqui a pouco a nossa vida vai voltar ao normal, se Deus quiser vai surgir aí um remédio, uma vacina, alguma coisa, e o que vocês vão ter feito nesse tempo? Então tentem fazer disso algo útil para vocês, aproveitar o máximo dessas aulas, e aí vem um outro assunto que eu queria conversar em relação a eu deixar as aulas gravadas para vocês. Quando teve toda essa situação, eu pensei em fazer ao vivo, como tem professores que estão fazendo, e eu pensei também em gravar. Eu acabei optando por deixar gravado por alguns motivos, que eu vou expor, conversar um pouco com vocês sobre eles.
Um deles é que você pode assistir a hora que você quiser. E eu sei que tem muita gente que não tem uma internet que suporta ficar online, pode ter problema aí relacionado ao horário, porque a rotina mudou por conta da doença, de tudo que tem acontecido. E eu não queria ser esse empecilho na vida de vocês. Então, eu deixando as aulas gravadas, você assiste se você quiser no horário da aula, se você quiser assistir de noite, em outro dia, no fim de semana, então é com vocês. E eu tenho percebido que foi algo que me fez manter essa decisão, que muitos alunos assistem a aula que eu gravo fora do horário. Então eu percebo que a grande maioria, acho que tem uns 5 alunos só que assistem no horário normal, mas a grande maioria assiste depois. Assiste durante a semana, no decorrer da semana, e pra mim não tem problema nenhum, gente. Pra mim tá ótimo. Se vocês estiverem assistindo, estudando, eu já tô me sentindo feliz. E também queria falar sobre outro assunto que vários alunos têm me procurado para tirar dúvida de muitos temas relacionados à matéria, relacionado ao paper, e eu queria dizer que fico muito feliz com isso, de ver que vocês estão se empenhando, vocês estão estudando, que eu acho que esse é o caminho realmente correto a se tomar numa situação dessa. Não usar o tempo para se lamentar e ficar triste pelas coisas que a gente não fez, mas usar esse tempo para seguir em frente, buscar esse tempo livre que a gente está tendo realmente em casa para crescer de alguma forma, para estudar. E eu, como eu comentei com vocês na faculdade, eu sempre fiquei ali muito em dúvida se eu ia realmente fazer concurso, seguir a carreira da advocacia, que hoje em dia é o que eu sigo e adoro. Mas uma certeza que eu sempre tive era que eu ia dar aula, então eu fico muito feliz de poder estar aqui ajudando vocês de alguma forma, e gosto demais quando vocês vêm tirar dúvida comigo, que eu posso participar. Eu sinto quando o aluno está ali realmente interessado, quando ele leu, quando ele estudou, quando ele quer aprimorar o seu conhecimento e ali tirar uma dúvida em relação tanto ao assunto da matéria como ao paper. Acho que é uma forma, como eu já falei para vocês também, de vocês entrarem nesse universo da pesquisa e a partir daí fazer uma pós-graduação, que é essencial para a atividade de qualquer profissional na área jurídica, seja ele advogado, juiz, promotor, ter ali uma pós-graduação para continuar estudando, se atualizar. Ou então, até mesmo como eu busquei fazer um mestrado mais rápido, quero fazer um doutorado, então acho que são áreas, né, são carreiras, caminhos que a gente escolhe que mudam a nossa vida, que mudam a nossa forma de pensar e acabam trazendo muitas oportunidades de trabalho, e, enfim, de pesquisa. E eu gostei de ver o interesse de vocês. Muitos alunos conversaram comigo sobre pesquisa, sobre detalhes em relação ao paper, sobre interesse em congressos, então fiquei realmente feliz com isso. E é isso, gente. Eu queria conversar com vocês, dar essa motivada, dizer que eu tenho certeza que os outros professores também percebem que é um período difícil, é um tempo que realmente deixa a gente um pouco ansioso, né, nervoso diante de tudo que está acontecendo, mas no fim das contas, quem vai escolher, quem vai definir como nós sairemos dessa somos nós mesmos. Então, se eu vou usar esse tempo para crescer, evoluir, tanto na área jurídica como pessoa, é o que vai definir se eu vou sair desse momento mais fortalecido ou não. E eu escolho sair mais fortalecida, eu escolho usar esse tempo para trabalhar, para estudar, para manter esse contato com a minha mente sempre ativa, e eu espero que vocês estejam seguindo esse caminho também. Fico muito feliz quando eu vejo que estão. Então, gente, nossa aula de hoje ela vai ser sobre ação civil pública. Eu sei que o ensino à distância ele acaba não sendo tão maravilhoso, digamos assim, quanto o presencial. Não é a mesma coisa, eu sei que não é a mesma coisa, mas eu tenho certeza que se vocês estão acompanhando as nossas aulas do início do semestre até hoje, você já sabe a diferença de um habeas corpus para um mandado de segurança, para o habeas data, para o mandado de injunção e para a ação popular. E olha quantas ações você já aprendeu. Nós vimos que o habeas corpus é aquela ação utilizada para garantir a liberdade de indivíduo. Nós aprendemos juntos que o habeas corpus você não precisa de advogado, porque se entende que a liberdade ela é o bem maior do indivíduo, então ele não poderia ficar ali preso injustamente e não poder pleitear na justiça a sua liberdade por conta da ausência de um advogado. Nós aprendemos também sobre o mandado de segurança, que ela é aquela ação
que é usada para quando existe uma violação ao direito líquido e certo em geral, ou seja, não tem ali um rol de direitos, como é o caso do habeas corpus e do habeas data, que o mandado de segurança ele é aquela ação utilizada quando eu tenho todas as provas. Então, se houve ali uma violação de um direito por parte do Estado e eu tenho ali comigo todas as provas, a questão da prova pré-constituída, ou seja, eu não vou produzir provas no curso do processo, como assim? Eu não vou precisar de uma testemunha, eu não vou precisar de uma perícia, se é um laudo que eu preciso para comprovar aquilo que eu já tenho esse laudo antes de entrada na ação, não vou precisar de uma perícia, não vou precisar de um depoimento, ouvir um depoimento de alguém, do autor ou do réu, enfim. Não vou precisar produzir nenhuma prova no curso do processo, nenhuma visita técnica, nada. Se eu já tenho tudo comigo, tudo ali na minha mão, todos os documentos, a ação que eu vou utilizar, se for o caso de uma violação causada pelo Estado, vai ser o mandado de segurança. Vocês já aprenderam isso. Além disso, gente, nós aprendemos também o habeas data, que é aquela ação que eu vou utilizar quando eu quero ter acesso a uma informação minha, ou retificar um dado meu que esteja errado, ou complementar um dado que esteja incompleto. Então, se a minha situação, a situação do cliente que você for atender, envolve uma questão de uma informação, por exemplo, que está ali incorreta no órgão público que ele trabalhou, no INSS, e ele precisa retificar aquela informação, você sabe que a ação que você vai ajuizar é o habeas data. Porém, se for uma questão maior, que seja mais ampla do que só o acesso à informação, como, por exemplo, a emissão de uma certidão, aí você já aprendeu na nossa aula também que a ação vai ser o mandado de segurança. Além disso, outra ação que nós aprendemos foi o mandado de injunção. Gente, parece muito, mas eu tenho certeza que você está situado na aula, que você aprendeu tudo isso, então eu não estou falando grego. Então, o mandado de injunção, ele é aquela ação que eu vou dar entrada quando a Constituição ela me garantiu um direito, ela falou sobre um direito ali, mas aquele direito ficou dependendo de uma norma. Por exemplo, o direito à greve dos funcionários públicos, que estava ali previsto na Constituição e dependia de uma norma, ou seja, de uma lei, para que ele pudesse ser exercido. Então, diante desta situação específica, onde a Constituição me dá um direito, porém eu não tenho a norma que vai regulamentá-lo, aí eu vou ajuizar o mandado de injunção. Além disso, nós também aprendemos sobre a ação popular, que é aquela ação do cidadão. Então, a grande questão da ação popular, a grande característica da ação popular é que ela é uma ação que busca dar um poder para o cidadão, que ele possa participar do controle dos atos do poder público. É uma ação que representa a democracia sendo exercida de uma forma direta, mas, gente, uma observação muito grande. Apesar da ação popular ser uma ação onde o cidadão pode propor ela, ele precisa estar ali acompanhado de um advogado. Ele não pode assinar a petição, porque ele precisa de um advogado. A única ação que não precisa de advogado é o habeas corpus. A ação popular precisa. Então, mas para que serve a ação popular? Que tipo de controle, né? Quais são os tipos de controle dos atos do poder público? É qualquer controle, gente? Não é qualquer tipo de controle dos atos do poder público. A ação popular é uma ação que visa anular atos do poder público que sejam referentes à moralidade administrativa ou que estejam causando lesão ao patrimônio público, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico-cultural. Então, ela tem ali um rol de cabimento, um espaço de cabimento bem amplo, assim como o mandado de segurança também tem. Mas a nossa aula de hoje ela é sobre outra ação, e essa ação ela já começa sendo polêmica desde o início. Por quê? Eu falei para vocês na aula de revisão de alguma das fichas de exercício, agora não me recordo exatamente qual, eu acho que foi a última que eu mandei pra vocês, salvo engano, do habeas data, mas também não tenho certeza. Enfim, eu comentei com vocês na aula de correção de alguma das fichas de exercício que a ação civil pública, por muitos autores, ela não era considerada um remédio constitucional. Como assim? Primeiro, o que são remédios constitucionais? São ações dadas ali pela Constituição para garantir o cumprimento dos direitos fundamentais, dos direitos humanos fundamentais, direito à vida, direito à liberdade, liberdade de associação,
enfim, a dignidade da pessoa humana em geral, todos os direitos fundamentais. E aí a Constituição trouxe determinadas ações que eram meios processuais para que as pessoas pudessem garantir seus direitos fundamentais. A ação civil pública, gente, ela não está presente no artigo 5º. Ela está lá no final da Constituição, no artigo que trata da competência das atribuições do Ministério Público. Por esse motivo, muitos autores de constitucional sequer mencionam a ação civil pública. Então, muita gente, quando vai falar sobre os remédios constitucionais, para ali na ação popular. Pronto, já não tem mais e nem fala da ação civil pública. A grande maioria, eu acredito que na faculdade eu também aprendi ação civil pública só em direito ambiental, porque a ação civil pública é uma ação tipicamente ambiental, a gente vai ver que ela não é somente ambiental, mas ela é a grande ação ambiental do nosso direito brasileiro, ela serve para a sociedade, assim como o mandado de segurança serve para o indivíduo. Então ela é uma ação muito importante, ela tem muitos detalhes, ela é muito rica em detalhes e também, como ela é uma ação muito ampla, com também um espaço ali de cabimento dela muito amplo, tem muita jurisprudência que fala sobre a ação civil pública. Eu busquei reunir muita coisa para mandar no material de vocês, mas assim, gente, é muito assunto do que trata da ação civil pública. Eu teria assunto para muitas e muitas e muitas aulas, porque ela tem um espaço de cabimento muito amplo. Pode ser para a defesa do direito do consumidor, de direito ao meio ambiente, e o meio ambiente ele é muito amplo também. O meio ambiente ele é dividido em meio ambiente natural, que é aquele que nós conhecemos tipicamente como meio ambiente, como assim? Florestas, rios, né, mares, tudo aquilo que é natural, ou seja, não foi criado pelo homem. Além disso, o meio ambiente também é dividido em meio ambiente artificial, que é aquilo que foi criado pelo homem, como, por exemplo, as praças públicas, os shoppings, os prédios comerciais. O meio ambiente também pode ser dividido em meio ambiente cultural, que é tudo aquilo que diz respeito à identidade de um povo, ou seja, uma língua, um idioma, um teatro, uma casa que tem um valor simbólico, uma árvore que tem um valor simbólico. E além disso, o meio ambiente também é definido em meio ambiente do trabalho, que é aquele espaço onde o trabalhador vai exercer as suas funções. Muitas vezes, o meio ambiente ele acaba um aspecto dele conversando com o outro. Por exemplo, como eu falei para vocês, uma árvore que tem um valor simbólico, ela faz parte do meio ambiente natural, como do meio ambiente cultural, histórico-cultural. Ou seja, isso tudo, gente, toda essa dimensão do meio ambiente, ela vai refletir também na dimensão da ação civil pública. Mas a gente já tinha estudado uma ação que falava sobre proteção do meio ambiente, que era a ação popular. Sim, a ação popular, a ação do cidadão, que tem ali como objetivo controlar atos do poder público, anular atos do poder público que estejam causando lesão ao meio ambiente, isso é verdade. Porém, em grande parte dos casos, o cidadão, coitado ali, uma pessoa comum, ela não consegue brigar com uma empresa, ela não consegue litigar com uma grande empresa que está ali causando um grande dano ambiental, porque ela não tem força para isso. O cidadão não vai ter força sozinho para isso, para tentar conseguir provas ali contra aquela empresa. Como que ele vai fazer isso se ele não tem o poder inquisitório que o Ministério Público tem, por exemplo? A gente vai estudar na nossa aula de hoje que o Ministério Público ele não é o único titular, né, da legitimidade ativa da ação civil pública, porém, ele é o grande titular. Então, a ação civil pública, na sua maioria das vezes, ela é ajuizada pelo Ministério Público, que pode fazer um inquérito civil, a gente vai aprender isso também, pode celebrar um TAC, que é um termo de ajuste de conduta. E a ação civil pública, ela é uma ação tão importante, mas ela já começa com essa polêmica, ela é ou não é um remédio constitucional? Bom, eu fico ali na dúvida na hora de me posicionar, porque eu fico pensando, a ação civil pública, ela tá presente na Constituição, ela não tá ali no artigo 5º, que fala dos direitos fundamentais, mas ela tá na Constituição, de certa forma, lá no artigo que fala das competências do Ministério Público. Então, eu posso dizer que ela é uma ação constitucional, e isso eu acho que não tem como discutir. Agora, se ela é ou não um remédio constitucional por ela não estar no artigo 5º, vai depender muito de qual é o livro que você tem, qual é o autor que você usa, porque como eu falei para vocês, muitos dos autores sequer tratam da ação civil pública, eles ignoram como se ela simplesmente não existisse e nem falam nos livros de direito constitucional.
Inclusive, eu programei essa aula, eu estruturei essa aula com muita informação que eu encontrei em alguns livros que eu tenho de direito ambiental, porque os de direito constitucional às vezes também não tratam da ação civil pública de forma tão completa, com todas as abrangências que ela tem, que tratam aí de vários aspectos. A ação civil pública ela também é muito utilizada, gente, no combate ao trabalho escravo contemporâneo que ainda existe no Brasil. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Gostaria muito que essa aula fosse presencial, porque eu gosto tanto de falar sobre ação civil pública, e tem tanta coisa para falar, que eu fiz o meu TCC da graduação sobre um caso específico de ação civil pública, que era relacionado ao combate ao trabalho escravo na produção da piaçava no interior do Amazonas. Eu sempre gostei de estudar casos concretos, e a ação civil pública ela dá uma dimensão muito grande de casos concretos para a gente estudar. Eu vou dar um pequeno intervalo aqui para nossa aula não ficar muito longa, cansativa para vocês que estão estudando em casa, e eu já retorno para a gente falar da ação civil pública.